Bem, vamos falar sobre saúde, né, Regina? Vamos. Isso é importante porque os avanços da medicina melhoraram muito a qualidade de vida de quem é portador, principalmente da diabetes, viu? Boa parte do tratamento pode ser feito em casa e muita gente só vai ao médico para fazer o acompanhamento. Pois é, amanhã é o Dia Mundial de Prevenção da Doença, que atinge mais de 12 milhões de pessoas só no Brasil. A diabetes pode aparecer de forma silenciosa. Por isso, é importante estar atento aos sintomas. Uma ampola, agulhas e muitas picadas pelo corpo. Uma rotina dolorida para quem tem diabetes. A doença está entre as 5 com maior índice de morte no mundo e não tem cura. A diabetes é o aumento anormal de açúcar no sangue e isso é causado pela falta de insulina. Existem 2 tipos da doença. Na do tipo 1, o corpo produz pouca ou nenhuma insulina. Geralmente começa na infância e exige aplicações diárias do medicamento. Já quem desenvolve a diabetes do tipo 2 tem células resistentes à ação da insulina e a doença costuma surgir após os 40 anos de idade. O Brasil tem 12 milhões de diabéticos, segundo o IBGE. Fatores hereditários, sedentarismo e obesidade são as principais causas da doença. Os sintomas costumam ser silenciosos, mas quando aparecem, são 3 os principais: aumento da quantidade de urina, fome e sede aumentadas. Mas também podem ocorrer náuseas, fraqueza e perda de peso. A vida do diabético melhorou muito nas últimas décadas. A insulina, em suas várias formas, trouxe ao doente a autonomia de poder controlar diariamente a diabetes em casa. Os medidores de glicose portáteis também se tornaram grandes aliados de quem sofre desse mal. As pesquisas mostram que a alimentação saudável e a prática de esportes são indispensáveis para o controle da doença. O paciente que segue o tratamento à risca hoje consegue evitar as doenças decorrentes da diabetes. O exercício e a alimentação correta ainda é o gold standard, é o padrão ouro para evitar diabetes. Para conversar sobre o assunto, nós convidamos a médica endocrinologista do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, doutora Carla Mello. Bom dia. Obrigada por ter vindo. Bom dia, Regina. Bom dia, Douglas. Agora, o prazer é todo nosso. É possível detectar a diabetes sem fazer o exame? Não, na verdade, o exame ele vai definir um diagnóstico, né? Mas os sintomas estando presentes, o paciente pode tentar verificar em si, o indivíduo, né? Se ele tem os sintomas da doença, tendo os sintomas, aí procurar um médico, um laboratório para confirmar o diagnóstico. E os sintomas são esses? A pessoa começa a urinar muitas vezes? Sim. Fadiga? Fadiga, como ele urina muito, perde muito volume, muito líquido, ele bebe também muita água, né? Esses sintomas, eles podem ser mais ou menos intensos na dependência do tipo de diabetes. Existem tipos diferentes de diabetes. O diabetes do tipo 1, que acomete mais crianças, com sintomas mais intensos. E o diabetes do tipo 2... Que sintomas são esses mais intensos, mais intensos? doutora? Todo esse sintoma de urinar muito, beber muita água. A criança também perde muito peso. Em algumas situações, a criança já havia parado de urinar à noite na cama, volta, retorna a fazer xixi na cama. Né? Então, e tudo isso é muito abrupto, chama a atenção do pai e da mãe. Diferente dos sintomas, como eles se instalam nos mais idosos com diabetes do tipo 2, que são mais lentos, mais progressivos. Vai dando tempo para o paciente, na verdade, se adaptar à presença desses sintomas e muitas vezes não valorizá-los. Agora, doutora, quais são os exames que podem ser feitos? Eu recentemente estava com suspeita, que na minha família tem alguns casos de diabetes. É mesmo? Na minha família, minha avó tem, algumas tias têm também, e estava com essa suspeita. A minha endócrina pediu para fazer um exame, o exame de curva, que é feito, você toma um líquidozinho, né, e vai tirando de meia em meia hora, coletando o sangue. São somente esse exame que faz o diagnóstico também? Não. Então, no seu caso, a gente já está falando mais do diabetes do tipo 2, que acomete principalmente os indivíduos após os 45 anos de idade. E não é o Você seu caso. não é o Isso seu que eu ia caso. falar, mas e por que então ele tão jovem já está com essa suspeita? Então, porque ele tem uma história, familiar de diabetes. Então, nesses indivíduos que têm essa característica genética, muitos parentes acometidos, nós temos que ser realmente mais proativos. Entendi. E o que é importante no diabetes, de vital importância? Diagnóstico precoce. Vital. Vital. Né? Então, se você tem sintomas,
procure um médico. Tente fazer o diagnóstico, porque aí é que está a sua chance de uma vida longa e feliz, apesar desse diagnóstico. Então, acima dos 45 anos, a frequência do diabetes tipo 2 aumenta muito, principalmente na presença de alguns fatores de risco que você tem, Douglas. História familiar de diabetes. Se o indivíduo ainda tiver nível de colesterol e triglicérides alterados, for hipertenso, sedentário, está fazendo exercício? Faço exercício físico. Então, você já tem um risco a menos, né? Fumante. Não é o caso dele. Não é um risco a mais para o desenvolvimento do diabetes. Não é? Primeira vez que eu escuto isso. Ele não é um risco para o diabetes, mas ele associar o tabagismo com a presença de diabetes, o acometimento dos nossos vasos sanguíneos pode ser maior. E, por sinal, a doutora falou agora sobre sedentarismo. Regina faz exercício físico? Sim. Eu também faço. E é justamente sobre isso que nós vamos acompanhar agora uma reportagem muito interessante, Regina. Vamos ver, então. Sobre a obesidade, que é o fator de risco para a diabetes, né, doutora? Do tipo 2. Do tipo 2. E é bom tomar cuidado, principalmente com o sedentarismo que a doutora falou aqui. Vamos ver? Vamos acompanhar. Gilvan trabalha como analista de banco de dados. Sempre levou uma vida sedentária e passava cerca de 8 horas por dia sentado. Até que 3 anos atrás teve um princípio de infarto e adotou um novo estilo de vida. Eu saio de bicicleta, eu corro, né? Acabei participando até da São Silvestre. Então, isso me ajudou bastante. Mas a simples prática de exercícios físicos não garante uma vida saudável. Foi o que concluiu a pesquisa feita por uma universidade americana. Segundo o levantamento, passar mais de 6 horas consecutivas sentado aumenta os riscos de desenvolver diabetes, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Essa quantidade de tempo sentado, às vezes ela sobrepõe os benefícios que a atividade física estava te trazendo. Pesquisadores australianos foram mais longe e concluíram que para cada hora sentado, o adulto pode perder 21 minutos de vida. Esse estudo, ele coloca em evidência que não é só a falta de exercício, mas a falta também de atividades ocupacionais. Um levantamento feito nessa empresa mostrou que 78% dos funcionários são sedentários. Aqui, eles passam, em média, 6 horas do dia sentados. Para minimizar essa situação, alguns ambientes como este pomar foram criados para estimular rápidas caminhadas durante o expediente. Marcos não pratica tanto exercício fora do trabalho, mas dentro da empresa já mudou a rotina. Eu procuro não ficar o tempo inteiro sentado. Preciso resolver alguma coisa, não fico só no meu lugar. Procuro ir até a mesa da outra pessoa ou ir em algum outro departamento em vez de só ligar. Isso é interessante, né? Porque muita gente fala, eu não consigo na minha rotina colocar mais uma atividade que é ir para academia ou correr e tal. Então, não tenho tempo, né? A maior parte das vezes. Ou não tem dinheiro, né? E também. Mas essas pequenas caminhadas, então, já resolvem? Já ajudam. Existe uma recomendação, na verdade, a prática de exercício e manter-se num peso adequado para a sua altura são as maneiras mais eficientes de se evitar o diabetes do tipo 2. Né? Então, nessa situação, se você é um indivíduo que não tem tempo de fazer o exercício, você pode caminhar mais. E a recomendação são 150 minutos por semana de atividade física. Não é muito. Não é muito, são 5 caminhadas de 30 minutos numa semana. Ou como fez o rapaz da reportagem, né? Anda mais no trabalho, vai de escada, esses pequenos hábitos. Exatamente, né? Que é o que nós chamamos de prática de atividade física. Isso não é um exercício programado que exige uma carga física maior, né? de exercícios maior. É o que nós chamamos de atividade física e o programa Agita São Paulo deixou bem claro que prática de atividade física, 150 minutos por semana, é útil. Pois aí tem uma pergunta aqui, inclusive, no Twitter, no nosso @seligabr. O Diego Torres está perguntando, quem tem diabetes, fazendo exercício, o que pode melhorar? Mesmo fazendo exercícios, não se deve parar o remédio? Não, são formas diferentes de tratar o mesmo indivíduo, né? Na verdade, quando a gente faz exercício, a maior parte das pessoas pode até não saber disso, mas o músculo em atividade, durante o exercício e a atividade física, ele consome glicose. Então, veja que já é uma forma boa de você reduzir a glicose que está na circulação. Além disso, diminui o que nós chamamos de resistência na ação da insulina. Porque esses indivíduos com diabetes tipo 2, eles produzem insulina no início da doença. Essa secreção de insulina vai reduzindo com o passar do tempo. Mas se ele conseguir fazer a insulina dele melhorar sua ação, ele já resolveu um grande problema da doença. E o exercício faz isso acontecer, melhora a ação da insulina. E olha só, muitas perguntas chegando aqui. Quanto mais pergunta, melhor, porque a gente vai ter que fazer o teste, dar uma espetadinha. Ah, é? Vai. Tem que fazer. Não te avisaram?
Vamos, Tá a Reva também vai. O negócio é o seguinte, a gente quer ficar de pé no programa, o diretor não deixa. Então, se a gente ficar doente, a culpa é do diretor. Porque se ficar sentado, dá diabetes. Ele que está falando, tá? Vamos, diretor, é isso mesmo. É verdade. A gente quer ficar de pé e manda a gente ficar sentado. Então, tá, tudo bem. Depois a gente conversa lá, tá, cidadão? Aqui, ó, o Marques Vinícius está dizendo, sou estudante e passo a maior parte da tarde sentado. O que fazer para melhorar a circulação? É o Marcos, de São João dos Patos, Manaus. Um abraço para Manaus. Um abraço para Amazonas todo. Um abraço para vocês aí que Maranhão, estão interessados em diabetes. Maranhão. Também. Um abraço para Manaus, Amazonas. Para todos que se interessam sobre diabetes. Claro. Então, na verdade, o que ele está falando é mais uma forma, como é que eu melhoro a circulação, porque o exercício tem esse outro benefício sobre o diabetes. Além de diminuir a glicose no sangue, além de melhorar a ação da insulina, um terceiro fator importantíssimo é a melhora do condicionamento físico. Porque, infelizmente, a principal causa de óbito entre os portadores de diabetes são as doenças de grandes vasos. Por exemplo, um infarto, um AVC, um acidente vascular cerebral, conhecido como derrame, trombose. Então, fazer exercício melhora o condicionamento cardiovascular. É um indivíduo que tem um coração melhor preparado. Então, pratique exercício, colega do Maranhão. E eu digo mais, e fazer exercício faz bem para o corpo e para a cabeça. Para a cabeça. Me dá uma arejada tão... Não é tão gostoso.